pode voltar depois. Bom, agora está gravando. Cara, será que o Hugo vai voltar agora? Vamos esperar só um segundinho. Cara, cada coisa que tem. Se ele tiver acordado, ele já volta, já. Então, isso é duro que você colocou ali. Apesar que pode assistir depois também. Vamos esperar um minutinho só para ver se ele retorna. Mas é estranho, porque o que tem a acontecer com ele, né? Sei lá, assim, sei lá. Mas não sei. São coisas desse novos tempos aí. O Marcelo também tinha visto que não estava gravando. Tá bom, beleza. Depois, qualquer coisa, ele vê um vídeo aí. Se tiver dúvida, eu tiro com ele. Bom, um ponto X é um ponto de acumulação. De um conjunto A, se existe uma sequência de pontos A1, A2 e assim vai, de A menos esse ponto, tal que essa sequência tende para X. Então, a gente tem um conjunto ali, o X não necessariamente precisa pertencer a A, mas será um ponto de acumulação se a gente conseguir uma sequência de pontos desse conjunto convergindo para esse outro ponto, tá? Isso. Aqui, deixa eu colocar um outro comentário, uma observação aqui. Observação. Um ponto X é um ponto de acumulação se e somente se toda delta vizinhança de X, coloquei toda, não, se, aqui não, se a delta vizinhança de X intersecta o A em algum outro ponto diferente de X, tá? Ou seja, se a delta vizinhança de X interseção de A menos X é diferente de vazio, tá? É isso que a gente está escrevendo aqui. Seria uma outra definição do que é ponto de acumulação. Então, a gente tem um ponto, a gente faz a vizinhança dele ali e compara com outro conjunto, tá? Então, vamos supor, vou pegar até um conjunto fechado. A gente tem aqui um ponto A. A gente pegar uma vizinhança desse ponto, isso aqui é a interseção entre os dois, tá? Então, isso caracteriza ser um ponto de acumulação. Que, da mesma forma, a gente conseguiria também aqui pegar sequências de A1, aí depois um outro A2, A3, de tal forma que os ANs estariam em direção a A. Tudo bem? Então, essa é a definição de
ponto de acumulação. Tem uma definição ligeiramente parecida, que é a definição de ponto aderente. A maioria dos livros nem fala, ou ele fala só em ponto aderente, como que o Elon faz, ou alguns outros, eu acho que o Barton fala só em ponto de acumulação. A maior parte, acho, dos livros em inglês falam em ponto de acumulação, ou ponto limite, né, que a gente definiu. E o livro do Cabral e Neri, ele fala dos dois, tá? Então, acho legal falar um pouco dos dois aqui. Não vai ter um resultado assim prático, assim, distinguir entre ponto aderente e ponto de acumulação, tá? Mas é importante. Então, dizemos que A sendo um ponto de R é um ponto de aderência ou ponto aderente de um conjunto F contido em R, se existe uma sequência AN de pontos de F, tal que a sequência AN converge para A. Então, escrevemos que esse ponto A pertence ao fecho desse conjunto, que a gente falou, ou seja, esse conjunto aqui com o traço em cima é o conjunto dos pontos aderentes de F e é chamado fecho de F. A gente tem uma relação de ponto interior com conjunto aberto. Aqui a gente tem a mesma relação de ponto de acumulação, ponto aderente com conjunto fechado, tá? A diferença das duas definições aqui, que aqui que o próprio ponto, ele está dentro do conjunto, né? Ali atrás, a gente, na definição de ponto de acumulação, a gente excluía esse ponto da definição desse conjunto. E o que vai ter de importante aí é o que a gente chama de ponto isolado, então, né? Então o que a gente tem aqui, primeiro, né? X é ponto de acumulação, implica que X é ponto aderente. Mas a volta não é verdade, tá? Por quê? Que é o que a gente vai definir agora, que é a questão do ponto isolado. Se X é um ponto aderente de F e não é ponto de acumulação, então X é dito ser ponto isolado. Tá? Então, assim, exemplos de pontos isolados. Se a gente pegar o conjunto dos inteiros, conjunto dos naturais, é formado por pontos isolados.
a gente pode fazer uma referência a isso, de pontos isolados com conjuntos discretos, tá? Conjunto discreto é justamente conjuntos naturais e dos inteiros. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Eu preciso fazer uma correção que eu digitei errado aqui. Vamos pegar um teorema aqui, que é importante. Teorema. Um conjunto A é fechado, C e somente C contém todos os seus pontos de acumulação. Ali a gente já tinha falado que um conjunto é fechado se ele é igual ao seu fecho. É que agora a gente está fazendo uma relação aí com questão de ser todos os pontos de acumulação pertencem ao conjunto, né? E eu já tinha falado a questão dos reais, fechado e tudo mais, tá? Vamos lá, então vamos pensar no rascunho desse negócio aqui. Aqui tem uma questão que eu venho falando desde o início, né? A gente pegar e falar assim, pô, todos os pontos de acumulação é uma coisa difícil de a gente trabalhar, né? Difícil de a gente lidar com isso, né? A gente mostrar que todos os pontos de acumulação. Então, em geral, olhar para a contrapositiva é um pouquinho melhor, ou por absurdo, tá? O que é que a gente vai fazer. Então, o que a gente tem na ida, né? A ida fala assim, que A é fechado, implica todos os seus pontos de acumulação estão de A, ou estão, deixa eu ver como eu escrevo isso. X é ponto de acumulação de A e todo X pertence a A. Tá? Então, mais ou menos isso. Então, se a gente fosse pensar na contrapositiva, no caso a gente vai olhar, na verdade, uma prova por absurdo, a gente vai falar que existe um X que é ponto de acumulação e não pertence a A. Tá? X ponto de acumulação de A. E X não pertence a A. E a gente vai olhar para a prova de absurdo e a gente vai supor que A ainda é fechado. Então, o que a gente vai ter aqui? Então, vamos pensar, fazer um desenho aqui. A é fechado, né? Então, tá o nosso conjunto aqui. Esse é o nosso conjunto A. Então, o complemento dele, e sei lá, a gente pode colocar, isso aqui é o complemento de A. Então, A fechado. Na definição de fechado, a gente viu que o complemento é aberto. Então, o complemento de A é aberto. E a gente, por ser aberto, qualquer ponto que a gente pegar aqui dentro, um ponto X, a gente consegue colocar uma vizinhança dele. Vou colocar em outra cor. Tá? A gente consegue colocar uma vizinhança em X. E a gente vai supor que a gente vai ter uma sequência aqui de AN tendendo para X. A gente vai ter o A1,
sei lá, 1A2, 1A3, assim sucessivamente. Só que a gente vai notar aqui que isso é um absurdo, né? Porque a gente não consegue obter uma sequência de elementos de A convergindo para um outro elemento que está num conjunto aberto. Esse conjunto aberto, a gente vai conseguir colocar uma vizinhança nele de tal forma que sei lá, a gente pode pensar como se fosse uma barreira, né? Porque esse espaço aqui, ó, ele nunca vai conseguir os elementos de A ultrapassar esse espaço. Tá? Então, a ida, mais ou menos, a gente vai construir dessa forma. Tá bom? Então, a gente vai chegar que isso é um absurdo. A gente consegue ter uma sequência de pontos de A convergindo para um ponto de acumulação que está no conjunto aberto, que é o complemento de A. Então, isso é a ida. A volta, a gente tem que pensar que assim, X é ponto de acumulação, de A e todo X pertence a A. Isso vai implicar que A é fechado. A contrapositiva disso daí, a gente vai falar que A é aberto, que implica que existe um X que não pertence a A e X... Opa. E X é ponto de acumulação de A. Então, o que a gente vai construir? Tá? Então, a gente vai pegar um conjunto A aqui. E a gente vai ter o ponto X. A gente vai pegar uma vizinhança dessa forma. X menos 1, X mais 1. E a gente vai pôr o X1 aqui dentro. Tá? A gente vai pegar uma outra vizinhança, que está incluída na primeira, de tal forma que daqui vai ser X menos meio, X mais meio. E a gente tem que colocar o X2 aqui dentro dessa vizinhança. E aqui a gente vai colocar um X menos 1/3, X mais 1/3, de tal forma que o X3 tem que estar aqui dentro. Tá? E assim sucessivamente. Então, o que a gente está construindo aqui é um X menos 1 sobre N, menor de cada um desses Xn, eu estou chamando, aqui, que está incluído em cada um desses intervalos. Deixa eu colocar como menor. X mais 1 sobre N. Ou seja, a gente pode escrever isso aqui dessa forma. E a gente pode fazer isso pelo princípio arquimediano, que a gente viu, que Epsilon tem que ser maior do que 1 sobre N. Isso aqui implica que o Xn está convergindo para X. Tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente construiu uma sequência de pontos de A convergindo para X. Tá? Isso. Deixa eu ver se falta eu falar alguma coisa. Tudo bem, era isso mesmo. Agora é só escrever formalmente isso.
a prova da ida. Suponhamos por absurdo que A é um conjunto fechado que não contém todos os seus pontos de acumulação. Tá, então essa é a nossa suposição aí para tentar achar alguma coisa esquisita que nos leva a um absurdo, tá? Então temos a n convergindo para um x, mas esse x não pertence a A, porque nem todos os pontos de acumulação de A pertencem a A. Então, x pertence ao complemento de A. E como A é fechado, o complemento de A é aberto. Isso pela nossa definição de conjunto fechado. Por A ser aberto, temos que a gente consegue colocar uma vizinhança x menos delta, x mais delta, dentro desse conjunto. Tá? Isso lá pela definição de aberto. Mostraremos que a n convergir para x é um absurdo. Como mostrado lá na figura anterior. Assim, como a n converge a x, com cada AN pertencendo a A, para tudo delta maior que zero, existe N pertencendo aos naturais, tal que a N menos X menor do que delta. Tá? Isso é a definição que a gente tem de convergência, né? Isso para todo N maior do que N maiúsculo. Tá? Isso a gente já viu bastante aí durante o nosso curso, né? Então, existe um N mais 1, que a gente quer que esteja além desse N, tal que a N mais 1 fica a uma distância menor do que delta de x. Isto é, a N mais 1, pela nossa definição, tem que pertencer a A. O que a gente está falando aqui? Que assim, ó, toda essa sequência aí pode nem todos os elementos estarem em A, mas a partir de um certo N maiúsculo, todos os N's, a N tem que estar em A. Então, de tal forma, a N mais 1 tem que pertencer a A. Então, essa distância tem que ficar
menor do que delta aí. Mas isso é um absurdo, né? Pois que a gente tem? A gente tem que a vizinhança de x mais a delta vizinhança de x, ela está contida no complemento, né? Então, o que a gente está falando aqui? Implicando que a n mais 1 não pertence a A. Tá? Então, o que a gente escreveu aqui? A gente escreveu que, dada essa definição de convergência que a gente tem, a partir de um certo n maiúsculo, todos os ANs têm que estar próximos de A, de x. E, lógico, essa sequência teria que estar em A. Então, o AN mais 1, que é o sucessor de AN, ele vai estar em A, dado pela definição de convergência. Mas, pela definição de abertura, o complemento de A por ser aberto, a delta vizinhança dele tem que estar dentro dele. Então, todos os ANs, a partir de N maiúsculo, tem que estar na vizinhança e teria que estar em A. Só que a vizinhança está em complementar de A. Então, isso é um absurdo. Tá? Não pode ocorrer as duas coisas ao mesmo tempo. Logo, a gente provou a ida, tá? que se é fechado, todos os seus pontos de acumulação têm que estar no conjunto. Tá? Tudo bem? Então, vou olhar, vamos escrever a volta. A volta é aquele outro desenho que a gente fez assim. Então, volta. Usaremos a conta positiva. Ou seja, suponhamos A aberto, implicando complemento de A fechado. Fechado significa que x pertence ao complemento, então que a delta vizinhança de x contém algum ponto de A. Tá? Então, isso é basicamente a definição de ponto de acumulação. Tá? E que não está em AC. Tá? Então, a gente está pegando a linha de raciocínio. A gente está falando que o complementar de A é fechado. Então, por ser fechado, vai existir um ponto de acumulação de A, de tal forma que a gente vai pegar uma vizinhança e parte desses pontos aí dessa vizinhança não vai estar no complementar de A. Vai estar em A, na verdade. Professor, você pode desenhar essa definição, por favor? Então, o que a gente está fazendo aqui, é a Michele? Isso. Ó, então, o que a gente está fazendo assim, ó. Aqui tem o conjunto A. O conjunto, na verdade, sei lá, exagero eu colocar o A aqui, tá? Mas, digamos, tem todo o conjunto R aqui. A gente tem um conjunto X, que a gente vai supor que esse X não está em A. Tá? Mas, assim, o complemento, ele vai estar na fronteira de A, porque, assim, ele vai estar no conjunto complementar e é ponto de acumulação de A. Então, o que a gente tem que construir é uma sequência de pontos que está convergindo para A. Então, o que a gente vai pegar uma vizinhança desse X. Tá? Essa vizinhança... Deixa eu construir
todo o desenho de novo, tá? Então, acho que agora vai ficar mais claro. Então, assim, ó, a gente tem um ponto X aqui. O X, ele pertence ao complementar de A. O que a gente precisa pegar? A N que pertence a A. Tá? É isso que a gente quer obter aqui. Então, a gente vai pegar uma vizinhança desse X. E a gente vai pegar já um epsilon próprio aqui, ou um delta próprio. De tal forma que esse limite aqui vai ser x menos 1, aqui x mais 1. E a gente vai falar que tem um ponto aqui, em qualquer lugar, poderia ser aqui ou do lado de lá, x1. Tá? Porque a gente também não está falando de que lado que está o nosso A aqui também. Tá? Só que o complementar de A, esse x está dentro do complementar de A. Então, assim, a gente já falou que x1 pertence ao intervalo x menos 1, x mais 1. Tá? Isso a gente tem que falar. Aí a gente vai pegar um outro intervalo, agora um intervalo menor, x menos meio, x mais meio. E a gente, o x1 até poderia estar dentro desse intervalo, tá? Mas o que é mais importante é que o x2 tem que estar aqui dentro. Tá? E aí depois a gente pega um outro intervalo menor. Então o que a gente está construindo? A gente está construindo uma sequência de pontos que tá convergindo para lá. Então, igual que eu escrevi acima. A gente está construindo algo assim, ó. A gente até poderia pegar desse ponto aqui, até para justificar a convergência, né? Se isso aqui, esse lado aqui está convergindo para x, né? Esse lado também está convergindo para x, né? Opa. Vamos dar um nome para esse lado aqui. Vou chamar isso aqui de AN, tá? Esse lado BN. Então a gente está tendo que essa sequência de pontos aqui, a N está convergindo para x. E aqui os BNs também estão convergindo para x. Logo, lá pelo teorema do sanduíche, isso aqui tem que convergir para x, tá? Que é o que a gente quer. A gente quer uma sequência de pontos. Ali eu chamei de AN, mas é x, tá? A gente quer uma sequência de pontos de A convergindo para esse ponto x. Mas esse ponto x, pela construção, está no complementar, tá? Então, a única coisa que a gente tem que fazer aqui nessa prova é construir essa sequência, tá? Porque o resto é dado. Tudo bem? Beleza. Tá? Beleza mesmo? Ainda... E a gente pode supor um delta dessa forma, 1 sobre n, pelo princípio arquimediano que a gente provou lá no início lá do curso, tá? Beleza, professor. Vamos lá, então, seguindo aqui. Então, aqui, ó, fechado significa que o x pertence ao complementar e a gente tem uma delta vizinhança de x, que contém pontos de A. E aqui a gente está falando da definição de ponto de acumulação, tá? Então, assim, ó, existem pontos pontos que estão próximos de x, que pertencem a A, e, lógico, não estão no complementar de A, tá? Que são esses pontos que a gente está construindo nesse desenho. Em particular, então agora a gente está construindo exatamente a nossa sequência, tá? Em particular, para cada n pertencendo aos naturais, existe algum ponto xn pertencendo a A, tal que xn está na 1 sobre n vizinhança de x. E
pertencendo a A. E afirmamos que xn converge para x. Tá? Então, ó, aí a gente vai explicar só o que é isso aí que a gente escreveu. Tá? Então, note deixa eu ver se eu posso simplificar. Não, sei lá. Então, eu vou pôr do jeito que eu coloquei no texto. Tá? Note que se provarmos isto, estará feito. Por quê? Porque a gente vai ter uma sequência de pontos que está em A, convergindo para um ponto que não está em A, que está no complementar de A. Bom, seja delta maior que zero, pelo princípio arquimediano, existe n pertencendo aos naturais, tal que 1 sobre n é menor do que delta. Tá? A gente está usando o delta aqui como essa distância aí, tá? Esse raio. E então, para todo n maior do que n, temos 1 sobre n menor do que delta. E então, xn está na delta vizinhança de x. Isto é, xn menos x menor do que delta. Para todo n maior do que n. Implicando que xn converge para x. E a gente terminou a prova. Tá? Então, aqui, só voltando no desenho. Então, assim, a gente está construindo essa sequência que está convergindo para x. Tá? Então, essa sequência de pontos está em A, depois de um certo n, e o x está no complemento de A. Então, isso é o que a gente queria mostrar, que é a nossa contrapositiva, tá? Que a gente tem o A como fechado e, aliás, o A aberto e o complementar de A fechado. Então, esse ponto de acumulação está no complementar de A, e a gente tem pontos de A que a interseção com essa vizinhança é diferente de vazio. Tá? Então, o que a gente fez aqui, só para resumir? Na contrapositiva, tá? A gente supôs que A é aberto, então, isso aqui é A, então o complementar é fechado. E aqui está o X. O que a gente fez é isso aqui, ó, construir uma vizinhança de X em que a gente tenha isso aqui, e logo, então, a vizinhança delta X interseção com A é diferente de vazio. Isso que a gente fez aí na construção da prova. Tudo bem? Basicamente, o desafio aqui é construir essa sequência. Tá? O resto é basicamente usar a definição e tudo mais.
É um pouco abstrato isso, eu confesso, tá? Mas, uma vez que entendeu, assim, não tem muito segredo. O que a gente tem demonstrado nos argumentos aqui, a gente sempre usa essa questão da relação do conjunto com o complementar, então se está no conjunto, não está no complementar, e a forma de construir sequências convergindo para esse ponto, né? Na primeira parte, a gente supôs que todos esses pontos estariam num conjunto A, e o ponto estaria no outro conjunto, só que por ser aberto a gente consegue colocar uma vizinhança e dessa forma uma barreira aí que impede que cada ponto de A estaria convergindo para esse ponto, tá? E a contrapositiva foi fazer aquela construção daquela sequência. Tudo bem? Vamos seguir, então. Bom, Professor, oi. então, a gente pode falar que o conjunto é aberto se e somente se ele não contém todos os seus pontos de acumulação? Isso aí. Isso é a contrapositiva do teorema. Tá? Porque se um conjunto vai ser fechado se todos os seus pontos de acumulação pertencem a ele. Então, a contrapositiva, a gente vai falar assim, ele é aberto se pelo menos um ponto de acumulação dele não pertence a ele. Entendi, beleza. Tá? Pelo menos um ponto, tá? Então, assim, quando a gente pega um conjunto desse tipo, assim, AB, fechado, todos os pontos são pontos de acumulação, né? Igual eu falei, se a gente pega um ponto aqui dentro, um ponto X, a gente consegue pegar uma sequência vindo daqui, sei lá, em direção a X ou daqui. E se a gente pega a fronteira, que é o a gente consegue pegar uma sequência convergindo para A, certo? Poderia desenhar assim, sei lá, vamos supor, eu quero pegar os xn que vão tender para A. Então, xn é A mais 1 sobre n, tá? Isso, Então, o x1 seria A mais 1, x2 A mais meio, o x3... Opa, o x3 A mais 1/3, e assim ia chegar lá no infinito com xn convergindo para A. Tá? Então, a gente consegue desenhar uma sequência desse tipo. Agora, se a gente tem um conjunto aberto, o A não pertence a esse conjunto, mas a gente consegue, da mesma forma, pegar uma sequência para cá. Certo? Então, aqui, no fechado, A pertence ao conjunto. Então, o ponto de acumulação está em A, está nesse conjunto. Aqui o A, apesar de ser um ponto de acumulação, ele não está no conjunto. Consegui explicar, Michele? Sim, obrigada. Tá, então vamos seguir. Tem um teorema aqui que é fácil de provar e é bem legal, tá? E assim, ele é similar ao que a gente provou para conjuntos abertos. Teorema, que é união finita de fechados é fechado. E a interseção infinita de fechados é fechado. Então, o que a gente tem? A gente tem que se o 2 até um certo UN é uma coleção de conjuntos fechados, então a união
de K igual a 1. Esse UK também é um conjunto fechado. E 2, se o K é uma coleção de conjuntos fechados, então a interseção também é um conjunto fechado. Bom, a prova é muito mais fácil do que a que a gente realizou para conjuntos abertos, tá? Então, o que a gente está supondo aqui? Que a coleção, lá em 1, tá? Então, a prova de 1. A coleção aqui é uma coleção de abertos, né? De fechados. Essa é na suposição, né? Então, assim, cada um desses UN aí, né? Então, cada um de UN é aberto. Pela definição de fechado, logo, o complementar de um conjunto qualquer desse daí é fechado. Aliás, é aberto, né? Opa, é aberto. A gente viu lá no teorema do conjunto que a interseção finita, né, de 1 até n de conjuntos abertos é aberto. Isso aqui a gente viu lá no teorema, tá? Se a gente tem uma coleção finita de conjuntos abertos, a interseção desse conjunto é um conjunto aberto. Pela lei de De Morgan, a gente sabe que a interseção de complementares é igual à união o complementar da união, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que desse lado é aberto, isso aqui tem que ser aberto. Então, logo, a união de o C, é aberto. Portanto, o complementar disso daí é fechado. E provamos aí o primeiro item, tá? Então, a gente só tem que usar o teorema lá da união de abertos é aberta e usar a lei de De Morgan. E usar a definição de que o complementar de um conjunto fechado é aberto e de aberto é fechado, tá? Bem mais tranquilo, né? A gente só tem que usar uma lei da teoria dos conjuntos e usar um teorema que a gente já tinha provado lá atrás. Tudo bem?
No 2 é a mesma coisa também, né? A coleção é fechada, né, de conjuntos fechados. Então, um certo UK aqui é fechado. Então, o complementar desse conjunto é aberto. Então, lá pelo teorema, a gente sabe que a união infinita aí desses conjuntos vamos ter o K aqui. É aberto pela lei do De Morgan. A gente vai ter que a gente pode ter isso aqui. Então, se o lado esquerdo aqui é aberto, isso aqui é aberto. Então, é aberto. Logo, o complementar dele, né? Que é isso aqui, é fechado. E terminamos a prova do teorema. Bem mais simples, né? Então, só para falando de cada um que a gente fez. Do teorema, a gente sabe que é uma coleção de conjuntos fechados, então cada um desse conjunto que forma a coleção é um conjunto fechado, né? Aqui eu pus aberto, mas fechado. Então o complementar dele tem que ser aberto. A interseção de abertos é um aberto, que a gente viu lá pelo teorema do conjuntos abertos. Pela lei de De Morgan, a gente sabe que a interseção de complementares é igual à união, o complementar da união. Então, se o lado esquerdo aí é aberto, então o lado direito tem que ser aberto também. Então, então a gente tem aqui que a união desse conjunto, o complemento da união desses conjuntos é um conjunto fechado. Tá? E é o mesmo raciocínio para provar o item 2, que é só usar o teorema e a lei de De Morgan, tá? Então, nada muito complicado para se provar aqui. Bom, fechamos conjuntos fechados, agora a gente vai falar sobre conjuntos compactos. Aqui a gente vai dar uma roubadinha, tá? Então, assim, a gente vai definir uma relação aqui que deveria ser um teorema, mas para facilitar a nossa vida, muitos dos livros fazem isso, mas é para facilitar a vida apenas, tá? Então, definição. Conjunto compacto. Um conjunto A contido nos reais chama-se compacto quando é limitado e fechado. Vamos pegar algumas observações, tá? Então, primeiro,
todo conjunto finito é limitado. Outros exemplos, vamos pegar AB é limitado e não fechado. Logo, não é compacto. O conjunto A infinito é fechado e não limitado superiormente. Logo, não é compacto. Tá aí, se for inferiormente da mesma forma, tá? Então, agora se a gente tem um conjunto AB fechado e limitado, logo é compacto. Tá? Então, basicamente, alguns exemplos aí do que a gente tem de conjuntos compactos e não compactos, tá? Uma definição importante aqui que a gente vai ter, até para trabalhar com algumas provas, lá quando a gente estiver falando sobre continuidade. Definição de cobertura. De um conjunto A. Então, cobertura de A. Seja A um conjunto os conjuntos dessa coleção aqui formam uma cobertura de A se A está contida na união desses conjuntos. Tá? E é do jeito que você escrevi, aqui é uma cobertura infinita. Tá? Depois eu vou fazer um desenho para a gente ver o que a gente está lidando aqui. Se cada o alfa é aberto, então a gente viu ali atrás que a união deles é aberta. Então essa aqui é uma cobertura aberta de A, tá? Pelo teorema que a gente viu lá, que é a união infinita de abertos é um aberto. E o que é importante aqui em compacto é se a gente tem o alfa e tem um subconjunto finito, o alfa, que com esse conjunto de índice aí, alfa pertencendo a um F, ou seja, esse F aqui está contido aí num conjunto S, que é e ainda
é uma cobertura de A? Então, o alfa, um alfa nesse índice F, é uma supercobertura finita de A. Tá. Então, o que é essa cobertura? O que é uma cobertura? Vamos desenhar um conjunto A aqui. Isso é meu conjunto A. Cobertura é ter uma cobertura aberta, é ter conjuntos abertos, sei lá, poderia ser assim, de tal forma que lógico, do jeito que eu desenhei aqui, tá? Isso aqui seria a união alfa dos us alfa, tá? E cada um desses seria um conjunto, uma cobertura aberta, um conjunto aberto. Então, se A aqui, ele tem que estar incluído nessa união. Tá? Então, isso aqui cobre A. Tá? Então, essa é a definição de cobertura. Tá? Dúvidas? Cara, aqui eu desenhar a caveirinha, cara. Segunda vez que eu desenho a caveirinha no curso, né? Isso é abstrato, né? Professor, Oi. eu dei uma lida no Bartler ontem e ele usou isso para definir conjunto, acho que era conjunto fechado ou aberto. Não, é compacto. Compacto, isso. E como que isso está ligado a isso? Você não precisa explicar completamente, não precisa dar Não, a gente vai ter um teorema para falar isso. Tá? Então, assim, a gente vai definir um negócio... Então, assim, tem várias... Então, assim, a gente tem um teorema que vai relacionar ser fechado e compacto. Isso a gente vai ter. O que a gente vai definir que ser compacto é admitir uma subcobertura finita desse conjunto, tá? Então, vamos lá. Assim, alguns livros tratam de forma diferentes aqui, viu, Matheus? Então, assim, sei lá, vai achar de tudo quanto é jeito. Alguns definem algumas coisas e provam outras, e aqui eu sigo alguma parte deles, tá? Mas o ideal seria provar tudo, mas igual tem um teorema chama Heine-Borel, ele é longo para provar, cara. Então, muitas vezes a gente define isso aqui, tá? Então, definição. Um conjunto A é compacto se toda cobertura de A contém alguma subcobertura finita de A. Tá? Agora me responde, eu não lembro no livro do Barton. Ele põe isso como definição ou ele põe o teorema para provar isso? Ele põe isso como definição, ele começa disso. Tá. É porque isso aqui é o teorema Heine-Borel também, tá? Então, em alguns livros ele aparece como teorema. E o que a gente vai provar é a relação disso com conjuntos fechados e limitados, né? Isso, que é o teorema Borel-Lebesgue. Tá? Então, o que a gente vai provar é mais fácil e até uma prova bem bonitinha, tá? Tudo bem? Então, vamos pegar aqui o que não admite uma subcobertura, tá? Observação. Se a gente tem uma cobertura aberta
Então, a cobertura aberta, dada por essa coleção de conjuntos aqui, com K começando em 1, indo até o infinito, a gente quer cobrir esse conjunto aberto aqui, 0 e 4. Tá? E a gente vai ver que 0,4 não é compacto, pois não admite subcobertura finita. Tá, porque assim, a gente vai ter o conjunto aqui, quando K é igual a 1, a gente tem o conjunto, vamos escrever aqui, tá? Só para ajudar a pensar. Aquela coleção a gente pode fazer assim. Isso aqui é a união 1, 3, união quando é 2, meio, 4 menos meio, e assim vai, né? Até a gente ter a união, isso aqui 0, isso aqui 4. Agora, note que se a gente pegar essa cobertura aqui, a gente não vai ter nenhuma cobertura cobrindo todo o 0 e 4. Tá? Porque assim, aqui ainda a gente está pensando que, sei lá, tem um número muito próximo do 0 e outro do 4, no infinito a gente vai cobrir isso. Só que no finito, a gente não consegue chegar muito próximo do 0 ou do 4, entendeu? Então a gente, quando tiver, vamos, sei lá, vou tentar fazer um desenho aqui. Vamos pegar um lado só, vamos pegar o 0 aqui. O lado do 0. Lógico, o 0 não está no conjunto, mas a gente vai ter alguma coisa muito próxima aqui. Que se a gente pensasse numa cobertura infinita, a gente conseguiria cobrir esse ponto aí. Mas se a gente pensar em algo finito, ele não vai conseguir pegar numa coisa tão pequena aqui. A gente pensando que aqui a gente está dando um super zoom, tá? Sei lá, que poderia ser o 0,001. Esse intervalo aqui. Mas esse ponto aqui seria alguma coisa bem menor, tá? Então a gente não consegue cobrir esse intervalo com essa cobertura quando ela é infinita, tá? Então é mais ou menos isso que a gente vai usar a cobertura em várias provas ali na frente, tá? Então, mas é bem abstrato, tá? E assim, tem que olhar caso a caso para ver como que funciona. Vamos pensar se fosse um conjunto fechado. Vamos pegar uma cobertura, que é esse conjunto aí, essa coleção que a gente pegou acima. União com menos 0,2, 0,2, união com 3,9, 4,1, o ponto e vírgula aqui para não confundir, tá? Tá, isso aqui. Isso aqui a gente está tentando cobrir 0,4, tá? Então a gente tem toda aquela cobertura, e agora a gente tem alguns pontos, né? Vamos... Tá aqui o 0, aqui está o 4. A gente tem uma cobertura que ela está ultrapassando, está ficando aqui em menos 0,2 e o 0,2.
E a gente também tem um aqui, 3,9, 4,1. E toda essa outra parte aqui, esses conjuntos aí que estão nessa primeira coleção de conjuntos. Então, aqui a gente vê que a gente consegue ficar, lógico, com esses dois limites, essas duas partes, né? Com essa parte e essa parte, e uma coleção finita dessa cobertura, de tal forma que a gente ainda está cobrindo o 0 e o 4. Então, aqui a gente consegue demonstrar que, com essa cobertura, a gente consegue obter uma subcobertura finita que ainda cobre o 0 e o 4 nesse conjunto fechado. Tudo bem? E, lógico, isso é compacto. Tudo bem? Bom, isso é bastante abstrato, tá? Isso eu assumo que eu também acho isso. Um teorema. É o último teorema da aula, tá? Que é o teorema Borel-Lebesgue. Cada livro tem uma forma de provar isso, tá? Então, a prova que eu peguei é bem bacaninha. Então, qual que é o teorema? Sejam AB pertencendo aos reais e seja T uma cobertura aberta. Isso é importante no que a gente vai provar de AB fechado. Então, T admite uma subcobertura finita de AB. Tá, então, vamos fazer o rascunho da prova. Então, que basicamente um teorema para dizer o que a gente fez ali em cima naquele exemplo. Tá? Então, rascunho. Vamos desenhar. Aqui a nossa reta. E a gente tem aqui um conjunto AB, qualquer. E a gente quer que tem uma cobertura, que tem uma subcobertura finita, que ainda cobre AB. A gente vai definir um conjunto aqui, que a gente vai chamar de conjunto S, que são os pontos X que pertence a AB, e T tem uma subcobertura que cobre intervalo A até um certo ponto X que está dentro desse intervalo. Então, o que a gente está dizendo aqui, eu não posso garantir que eu tenha uma subcobertura finita que cobre AB. Mas, se eu pegar um X aqui dentro, eu consigo definir aqui um conjunto em que isso é atendido, tá? Eu tenho uma subcobertura. Tudo bem? Então, o que a gente vai ter aqui é um conjunto fechado. E a gente está garantido que existe aqui uma subcobertura, sei lá, qualquer, tal, que está cobrindo esse conjunto. E essa definição desse conjunto S, do jeito que está definido, ela é um conjunto limitado. E por ser limitado, a gente vai ter aqui um R, que é o supremo de S. Se do jeito que está definido, a gente pode, deixa eu tentar arrumar uma outra cor aqui.
colocar um aberto. Opa. Vou pôr em preto, tá? A gente pode colocar um aberto em torno do R, tá? O R está aqui. E agora, da forma que está sendo construído o conjunto, o R, ele pode estar em S ou pode não estar em S, tanto faz. Mas agora, se a gente unir aquela cobertura inicial que tinha de A até X, com esse intervalo, que é um aberto, que sim, essa é a vizinhança de R, que também é um aberto, a gente vai ter uma cobertura aberta. Por que que a gente viu? A gente viu que união de abertos é um aberto. Então, o R não pode estar aqui. Ele tem que estar aqui. Na verdade, ele vai estar aqui. Só que aí a gente pode colocar um outro aberto aqui, que é a vizinhança desse R aqui. Mas aí, pelo jeito que a gente definiu S, o R tem que estar aqui. E a gente pode colocar uma vizinhança aqui. E o que vai acontecer? Que o supremo do S, na verdade, é B. E a gente vai conseguir colocar uma cobertura aqui também. E aí a gente conseguiu demonstrar que existe uma subcobertura finita dessa cobertura, que está cobrindo todo o A e B. Tá bom? A gente só vai escrever formalmente isso daí que eu desenhei com vocês, tá? Então, assim, a ideia aqui é definir esse conjunto esperto S aí, que a gente está pegando a propriedade de que ele tem um conjunto fechado, que é o do ponto A até um outro ponto qualquer. E esse, lógico, a gente até fala assim, mas a primeira coisa, a gente garante que ele não é vazio, esse conjunto, porque o próprio A, ele poderia ser um conjunto de um único ponto, né, o ponto A. Ele seria coberto. Então, já não é vazio. Outra questão, então, assim, a gente está definindo esse conjunto esperto, que a gente está pegando, falando assim, ele vai de A até um ponto X qualquer, e esse ponto X está dentro desse intervalo fechado AB, e a gente vai pôr uma subcobertura finita nele. Aí colocou uma subcobertura. Aí a gente sabe que esse conjunto é um conjunto fechado. É um conjunto limitado. Se ele é um conjunto limitado, pela completude dos números reais, a gente sabe que existe um supremo. Se existe um supremo, a gente consegue colocar uma vizinhança nesse supremo. A hora que a gente coloca uma vizinhança, essa é uma vizinhança aberta, que a gente faz a composição com todos os intervalos abertos, ele também está cobrindo esse ponto. Então, a gente vê que o supremo, na verdade, ele está mais à direita. E a gente continuando esse raciocínio, a gente já vai chegar à conclusão que, na verdade, o supremo tem que ser o B, e a gente tem uma subcobertura finita para ele. Tá? Então, é isso que a gente vai escrever. É uma prova bem bacaninha, assim, um raciocínio bem bacaninha, que é bem comum em análise, achar um conjunto esperto aí para provar alguma coisa. Tá? Então, prova. Seja A menor que B, com AB pertencendo aos reais, né? E seja T uma cobertura de AB, definimos. Aí definir o conjunto de novo. Vou escrever tudo que a gente escreveu ali, tá? Definimos um conjunto S, que são os pontos X, que está nesse intervalo fechado, de A até B, tal que T tem uma subcobertura que cobre o intervalo de A até X. Primeira coisa, o conjunto T é uma
abertura aberta, de AB, e A, lógico, pertence a esse intervalo. Assim, T deve conter, no mínimo, um intervalo aberto PQ, que contém o ponto A. Isto é, P menor que A menor que Q. Aqui está falando que assim, esse conjunto T, ele pode ultrapassar o A, cobrir todo o A. Tá? Só isso que a gente está escrevendo aqui. Como intervalo AA está coberto por PQ pertencendo a T, A pertence a S, logo sabemos que S é não vazio. S é limitado superiormente por B, né? A gente não vai ser maior do que B. Logo, pela completude dos reais, R igual ao supremo de S existe. E R, ele vai ser no mínimo A, no máximo B, né? Assim, existe um intervalo PQ, que pertence a T, que contém R. Ou seja, P menor que R menor que Q. Como P é menor do que R, e R é o supremo de S, P não é cota superior de S. Então, existe um ponto Y que pertence a S com P menor do que Y. Tá? Isso aqui a gente tem lá do Teorema Supremo Analítico. Tá? Isto significa que existe um conjunto
finito de intervalos de T que cobre a Y. Agora, seja Z o mínimo de duas condições, da média de R com Q, ou o ponto B, que é o limite, aí, o maior ponto do intervalo AB. Como Z é maior ou igual a R, e Z pertence a PQ, porque tem que ser cobrido, tem que ter a cobertura de T, adicionando esse intervalo PQ aos intervalos finitos de T, que cobre a Y, produz um conjunto finito de intervalos em T que cobre a Z e Z pertence a S, tá? Que é o que, aqui eu estou escrevendo o jeito que a gente está adicionando aquele, um aberto já naquela coleção de abertos, tá? Mas R é a menor cota superior de S. Ou seja, é o supremo de S. Implicando que Z tem que ser menor ou igual a R. Porque Z está em S. Como a gente definiu Z sendo o mínimo entre R mais Q dividido por 2, ou B, e R mais Q por 2 é maior do que R, deve ser o caso de Z ser igual a B, como Z pertence a S, segue que B também pertence a S, que completa a prova. Ou seja, a gente tem intervalo A fechado até B fechado que está sendo coberto porque para essa coleção finitas aí de abertos, ou por uma subcobertura finita aberta, tá? Em geral, escrever dá mais trabalho do que ter o raciocínio, né? Então, assim, o raciocínio aqui é legal, né? A gente só definiu um conjunto esperto aí, de tal forma que ele vai estar sempre cobrindo, ele vai ter que cobrir tudo, então ele vai ter que cobrir tanto o A até o B, e é basicamente isso que a gente tinha que fazer nessa prova. Os exercícios, em geral, não usa todo esse raciocínio, tá? Assim, é mais simples. A gente vai ter que falar, vamos supor, se a gente tem um conjunto A aberto, aí a gente tem um conjunto, sei lá, B fechado, não sei, alguma coisa. Aí a gente vai provar que A menos B é fechado. Tá? Então, alguma coisa desse tipo. Aí a gente usa um pouco da teoria dos conjuntos nessa parte, tá? Dúvidas?
A parte de topologia do R era isso aqui, tá? Eu tinha colocado para a gente gastar umas 2 aulas nisso, mas a gente vai gastar mais tempo em continuidade, tá? E limites de função, tá? Mas quem entendeu essa parte aqui e entendeu a parte anterior, na parte de números reais ali, lida bem com o Supremo e tudo mais, e trabalhou bem com sequências, não vai ter problema em continuidade, tá? Mas continuidade não é fácil, tá? Bom, dúvidas? Você vai colocar a lista desse conteúdo de hoje, professor? Vou. Hoje é quarta, né? No máximo até sábado. É a Michele que falou, né? Isso. Tá, até sábado, viu, Michele? Eu tenho uma reunião sexta à tarde e eu tenho que fazer algumas coisas amanhã para essa reunião então eu não vou conseguir fazer a lista. Pelo menos assim, não é certeza, tá? Mas sábado é garantia. Sábado eu acordo de manhã e preparo a lista. Eu já devo deixar a lista pronta, tanto dessa parte como a parte de continuidade. Que aí entra limite de funções, tá? Mas é igual negócio, aprender a fazer limite de consequências, faz com funções também, tá? Então, não é muito complicado. Aqui, assim, a topologia é bastante abstrato, né? Imagino que tem alguns conceitos aqui que, assim, deixou bastante aberto. Mas tem que estudar assim, aprender as principais definições e os teoremas. Não, nem precisa provar o teorema, mas a gente precisa entender. Vamos supor que um compacto, a gente pode falar em compacto quando ele admite uma subcobertura finita desse conjunto. Ou a gente pode falar um compacto quando ele é fechado e limitado, tá? Então, mas o que é importante é a gente entender o que é um conjunto compacto. A entender que a união de abertos é um aberto, interseção finita de abertos é um aberto, um conjunto aberto, e a mesma coisa para os conjuntos fechados, né? Tá? Então, isso é o ponto principal. Uma coisa que eu não falei de cisão, cara. Vou falar. Deixa eu voltar aqui. Que às vezes encontra em alguns livros, tá? E qualquer relação, que pode até ter exercício para isso, tá? Então, eu não devo colocar isso no material, então vai estar só aqui, tá? Então, o que é uma cisão? Então, assim, se a gente tem a união de dois conjuntos, a B é uma cisão se a interseção, o fecho de B é igual a vazio, e o fecho de A, a interseção com B, é vazio. Tá? Então, um exemplo de cisão. Se eu tenho um conjunto A, 0 até 1, e B, de 1 até 2, e a gente tem que A, interseção com B, fecho, que é a interseção de A com o 1, 2 fechado, isso aqui é vazio, né? E do mesmo jeito, a gente tem isso aqui, isso também é vazio. Então, aqui AB forma uma cisão. Vamos pegar um exemplo parecido, se a gente tem um conjunto C, que é isso aqui. Então, A união com C não é cisão. Pois A fecho interseção com C é igual a 0, 1, interseção com 1, 2, que é igual a 1, isso aqui é diferente de vazio.
tá bom? A gente pega algum material que vai tratar disso, então é legal falar em cisão. Uma coisa que é legal, assim, definição de cisão trivial. O que é cisão trivial? É a união de A com vazio, tá? Conjunto A com vazio. Isso é uma cisão trivial. Agora, o que a gente pode pensar num teorema, uma proposição, R só, ou melhor, um conjunto A, subconjunto de R, pode ser fechado, aberto, somente admite uma cisão trivial. Ou seja, a gente não consegue escrever um conjunto A com decomposição de conjuntos disjuntos, tá? Mas aí pensa assim, mas o que tem aqui? Vamos pensar que a gente tem um R, a gente tem um conjunto A, que é o subconjunto deles. Aí você fala assim, eu quero escrever esse conjunto com outros conjuntos. Vamos pensar um outro conjunto B aqui, sei lá. Então, o conjunto B, esse complemento seria qualquer coisa aqui. A gente sabe que A, união com B, é o próprio A, né? Então, não faz sentido a gente pensar no conjunto desse tipo aqui. Então, sim, toda vez que a gente quer demonstrar alguma coisa, a gente, sei lá, poderia também ter um outro caso. Escrever esse A, onde ele é um conjunto B com um conjunto C. Tá? É a interseção aí desse conjunto. Basta a gente pegar o maior conjunto e expandir ele, tá? E aqui tudo isso seria o A, né? Então, o A a gente poderia pegar igual, A seria igual a C, né? Então, porque a gente estaria expandindo o C até cobrir todo o B, tá? Então, a gente não consegue, assim, decompor os reais, assim, ou qualquer subconjunto dos reais. E a gente poderia demonstrar isso se a gente pegasse, sei lá, um conjunto A, isso pode ficar até para exercício, a gente tem um conjunto A aqui, que é tudo isso aqui. Aí a gente fala, não, a gente consegue sim decompor ele, tá? Por absurdo. Então, por absurdo, A contínuos reais admite cisão. Ou seja, a gente pode escrever A união com B. Aí é o que a gente vai fazer, a gente vai dividir, porque assim, o que não pode acontecer é um ponto ficar de fora disso daí, né? Então a gente divide isso em duas partes, né? Vamos chamar isso aqui A, e aqui B. Então a gente poderia falar assim, a gente tem um X que está aqui dentro. Aí a gente sabe que está nessa parte. Aí a gente, então, pôr 1. Então, x1, C1. X1 pertence ao intervalo A1, C1. A gente poderia pegar um x2 aqui. Esse aqui é o A2, aqui é o B2, que é igual a C1. E a gente poderia falar que ele está aqui, ó. Sei lá, tem um... E a gente ia construindo pontos assim, que na medida a distância inicial aqui é um B1, desse intervalo, aí depois é A2, B2, que na verdade foi módulo, né? É o módulo de A1 menos B1 por 2, e assim vai, tá? E a gente ia perceber que esse intervalo ele ia tendendo a zero,
e a gente chegaria num único ponto, tá? Então, a gente não conseguiria escrever como uma cisão, tá? Bom, isso só para dar uma ideia. Isso tem no livro do Elon, acho que tem alguma coisa desse tipo. Do Barton eu não tenho certeza. Mas é uma prova bem bacana essa também, assim. Tem um raciocínio bem legal aí por trás dela. Tudo bem? Então agora só... dúvidas? Bom, estou parando a gravação agora.